Olá, bom dia, graça e paz. Que bom que você está aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, esse canal que comunica a Palavra de Deus, esse canal que propaga a Palavra de Deus, e nós estamos juntos no objetivo único de trazer uma palavra para o seu coração. E neste domingo, nesta manhã, dia do Senhor, onde nós temos o privilégio e a honra, mesmo impossibilitados neste isolamento social, nós temos o privilégio de ter acesso a este canal para a gente ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus também chegar ao seu coração. Um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui, não saia daqui, porque nós teremos uma palavra, vou ministrar uma palavra para o seu coração nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Reúne a sua família, é hora de acordar os filhos, todo mundo, agora é hora de trazer a Bíblia, lembrando que logo após o estudo da Palavra de Deus, na primeira hora, 9 horas da manhã, aqui comigo, às 10 horas, o departamento infantil tem um encontro marcado com a nossa missionária Juliele. Então, às 10 horas, papai, neste mesmo canal, tem uma programação para o seu filho especialmente. O seu filho também precisa de se alimentar da Palavra de Deus nesses dias. Nós vamos começar a nossa escola bíblica trazendo neste momento, nós vamos ouvir a orquestra Adoradores da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, e é lógico, com muito carinho, que a banda Adoradores fará também a sua participação nesta manhã com um solo, com uma música maravilhosa, que com certeza falará muito ao seu coração. Logo após, estaremos de volta trazendo uma palavra, como Deus cura a solidão. Não saia daí. Deus te abençoe. Olá, e que bom, depois da banda Adoradores, a orquestra fazendo nesta manhã a adoração ao Senhor, nós temos o privilégio de ouvi-la. Deus abençoe grandemente a todos os integrantes da banda Adoradores, o regente Márcio, o presbítero José Carlos e toda a sua equipe. Deus os abençoe de maneira especial. Eu quero convidá-lo e convidá-la que abra a sua Bíblia. Nós queremos meditar nesta manhã, eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu gostaria que você meditasse comigo, abrisse a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo
quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 9 a 21 e nós vamos conversar nesta manhã sobre como Deus cura a solidão. Ainda mais nós que estamos aí aguardando o término desta pandemia, se Deus quiser, deste isolamento social. E quando se fala em isolamento social, nós temos a impressão de que de fato é algo muito fácil, né, ficar em casa, mas não é. A gente fica porque somos obrigados, mas nesse contexto de isolamento social pode desencadear uma patologia, você pode sofrer até mesmo de depressão. Depois você pode ter aí alguns transtornos, porque de fato não é bom, mas por enquanto temos que suportar. E eu quero falar isso sobre a solidão nesta manhã, que Deus vai nos iluminar com a palavra para o nosso coração. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, já buscou a Bíblia? Não deixa a sua Bíblia fechada, é hora de você buscá-la, porque vamos meditar nesta importante palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, ele foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquilas e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Verso 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Nós vamos então, nesta oportunidade, orar buscando de Deus a orientação da palavra do Senhor, pedindo ao Senhor a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nesta manhã aprender uma porção da palavra dele nesse instante. Pai, dá-nos a graça de sermos tão somente fiéis à tua palavra, com muita, Pai, graça, sabedoria, discernimento, iluminação e, acima de tudo, Deus, o conforto e o consolo que a tua palavra traz aos nossos corações, que trouxe ao meu coração e que porventura trará também ainda ao meu coração nesta oportunidade e no coração deste irmão, desta irmã, deste que me assiste agora neste canal. Usa, Pai, esta palavra e fala profundamente ao coração do teu povo. Nós assim oramos, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai, pela bênção de chegarmos até aqui contando com a tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
A solidão é algo que assusta profundamente o ser humano. Quando crianças, temos medo de ficar sós e, obviamente, choramos se os nossos pais se ausentam do quarto. Ao tornarmos-nos adultos, isso não muda muito. Muito pelo contrário. A grande verdade, meu querido, você que me assiste agora, é que a solidão, ela dói. Dói profundamente. Mas por outro lado, devemos também saber que a solidão não é simplesmente consequência da ausência de pessoas. Não é só. Porque a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário. Você pode estar ladeado de pessoas, com a casa abarrotada de pessoas, convivendo com muitas pessoas, e ao mesmo tempo você, obviamente, se sentir solitário. Há alguns anos, uma famosa atriz de Hollywood, ela deu fim à sua própria vida. A notícia foi um choque para todos. Ninguém conseguia entender por que ela fizera aquilo. Não dava para poder acreditar. Primeiro, ela era bonita, jovem, rica, famosa, talentosa. Possuía milhares de fãs e centenas de homens ajoelhados aos seus pés. No entanto, um bilhete que ela rabiscou pouco antes de suicidar-se e ajudou a esclarecer o mistério. Sabe o que estava escrito nesse bilhete? Estava escrito assim, abram aspas: é insuportável viver sozinha. Fecham aspas. Alguém pode sentir-se solitário quando só e isolado, mas também quando cercado por uma multidão de pessoas. Existe, por exemplo, muita solidão hoje nos orfanatos, nas casas, nos asilos, nos hospitais e nas penitenciárias, por exemplo. Portanto, eu quero afirmar que a solidão, ela é cruel, meu querido. E com detalhe, ela nunca espera os nossos melhores momentos para nos atacar. Ou quando ela chega, é para destruir os nossos piores momentos da vida. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, eu quero chamar a sua atenção, que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Esta é a última carta de Paulo, que Paulo escreve duas cartas para o jovem pastor Timóteo. Então esta é a segunda carta que ele escreve ao pastor. E esta última carta de Paulo, ela não foi escrita de um escritório bem equipado e nem de um quarto agradável, numa de suas paradas entre uma viagem missionária e outra. Muito pelo contrário. Ela foi escrita na cela. Ela foi escrita na masmorra romana, localizada em um calabouço subterrâneo, frio, úmido, escuro, com apenas um buraco no teto para a passagem de luz e ar. Lá estava Paulo, preso, dentro daquele buraco de pedras. Esse é o contexto que nós estamos falando aqui da sua carta. Paulo, além disso, para sua informação, ele permanecia com as mãos e os pés algemados. Se você vê comigo, abra sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta, no contexto da carta, no capítulo 2, da segunda epístola, no verso 9, ele escreveu assim: pelo qual estou sofrendo até algemas. Então está algemado. Como malfeitor. O verso 9 do capítulo 2 da sua segunda epístola que nós estamos tratando aqui. Paulo, meus amados e queridos irmãos, ele estava acostumado a conviver com muitas pessoas. Homem de tantos amigos e parceiros. Homem que
soube construir uma rede de relacionamentos de pessoas ao seu lado. Paulo agora, ele se sente terrivelmente isolado e solitário. Observe comigo, por favor, com a sua Bíblia aberta, as únicas vezes que Paulo ouvia as únicas vozes que Paulo ouvia eram as dos dois guardas, não sei se é dois, mas eram as dos guardas da cela de seu fiel amigo Lucas. Preste atenção aqui, por favor, no verso 11. Somente Lucas está comigo. Então, a única voz, ou as únicas vozes que Paulo ouvia eram as dos guardas da cela e também do seu fiel amigo Lucas, que estava com ele. Alguns dos seus amigos mais íntimos, por razões variadas, ou abandonaram, ou então partiram para cumprirem as suas missões. A falta de comunhão com estes queridos acentuava a dor e a solidão do próprio apóstolo Paulo. Daí a razão dele pedir a Timóteo. Acompanhe comigo. A segunda epístola, no mesmo texto, capítulo 4, verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele está tão solitário, ele está tão deprimido, ele está tão para baixo, ele está preso numa masmorra, guardas, somente Lucas, e ele pede rápido que venha, portanto, exatamente no verso 9, ele está pedindo, procura vir comigo depressa. Ele está pedindo aqui. Então preste atenção. Ele pede para Timóteo vir depressa, verso 9, verso 21. Apressa-te novamente a vir antes do inverno. Duas ênfases. Após uma vida inteira de comunhão, meus amados irmãos, e colaboração, Paulo experimenta os últimos dias de sua vida praticamente só. E o que é pior? Sabe o que é pior? Na hora da solidão, os nossos pensamentos e memórias amargas dos nossos piores inimigos, elas vêm. Porque muitas vezes nós evocamos alguns pensamentos negativos da nossa vida, trancafiados, isolados. E é justamente o que Paulo sentia. No caso dele, do próprio apóstolo Paulo, ele remoía a ideia de que a chegada do inverno poderia impedir a viagem de Timóteo de Éfeso para Roma. Por isso que ele diz aqui no verso de número 21, apressa a vir antes do inverno, porque o inverno poderia atrapalhar a viagem de Timóteo. E com detalhe, além disso, ele recordava o bom combate que ele havia travado durante a sua vida de ministério. Se você olhar com o texto, os versos 6 a 8, ele está preparado para partir. Ele já dá a sua carreira como completa. Quanto a mim, verso 6, eu estou já oferecido por libação. E o tempo da minha partida, a partida que ele está falando aqui, é para a eternidade, para a glória. É chegado. Ele diz, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam, portanto, a sua vinda. Aqui Paulo, meus amados irmãos, ele recordava o bom combate que ele havia travado na sua vida e ministério. E ele sofria também com as lembranças de quem o havia ferido com palavras e posturas. Aí você pega, portanto, os versos 14 e 16, ele começa então lembrar das pessoas que o haviam machucado a sua vida. Aí ele diz, Alexandre, o latoeiro,
causou-me muitos males. Isso ele começa a lembrar. São lembranças amargas que ele começa a trazer na memória. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, ele está falando para Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi o meu favor. Antes, todos me abandonaram. Olha o sentimento de Paulo. Olha o sentimento de Paulo. Olha, irmãos, imagine você sozinho com tudo isso na sua cabeça. E se o inverno atrapalhar a viagem de Timóteo? Depois de tudo que eu fiz na vida, ter que passar por tudo isto, sozinho, todos me abandonaram, ninguém para me defender. Por que Alexandre está fazendo isso comigo? Quando ele coloca a dizer aqui, por que Alexandre está fazendo isso comigo? Verso 14. Verso 16. Por que os irmãos de Roma não vieram me ajudar? Como Deus cura a solidão. E eu quero trabalhar com isso aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Não tenha sua Bíblia aberta. O que Paulo nos ensina, nos combate contra a solidão. Vamos caminhar? Eu quero ver com você rapidinho. Primeiramente, o que você precisa fazer? Busque comunhão. Primeira coisa para você vencer a solidão. Busque comunhão. Aonde? Versos 9, procura vir ter comigo depressa. Verso 11, somente Lucas está comigo. Toma consigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Pronto. E agora verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Há pelo menos 3 lições importantes aqui dentro dessa afirmação. Desse primeiro ponto, busque a comunhão. Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Guarde isso. Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Paulo, ele não pede uma caravana de amigos. Ele não quer uma multidão. Ele quer Timóteo e Marcos. Paulo aqui, queridos, sabia que a solidão não se combate com uma multidão de pessoas, mas com a qualidade de alguns poucos relacionamentos. Paulo também não se contenta com amizade por cartas. Ele quer ver, ele quer abraçar, ele quer conviver, ele quer trocar experiências com Timóteo, experiências com João Marcos. E eu fico pensando, que eu estava preparando o esboço do sermão, eu fico pensando como ele teria a nos dizer sobre amizades em redes sociais que nós temos. Tem muita gente que se vangloria dizendo, eu tenho 1000 seguidores no meu Instagram. Eu tenho 1000 amigos no Facebook. E daí? Solidão. A gente combate com poucos amigos de carne e osso. Não virtual, mas perto. Segunda coisa, nesse ponto de busca e comunhão, sempre haverá um bom amigo para se recorrer. Sempre haverá um bom amigo para se recorrer. Sim, em Roma, todos haviam abandonado Paulo. Verso 16. Na minha primeira defesa, isso foi em Roma, ninguém foi ao meu favor. Ele disse, no verso de número 11, apenas Lucas estava comigo. Ou melhor, estava com ele. Mas Paulo ainda tinha pelo menos Timóteo e Marcos como refúgio. Ou seja, era só tomar a iniciativa e de fato o que ele fez? Ele tomou. Ele pede para vir. Terceira coisa, sozinho é que se prova o valor do perdão.
além de Lucas, que já estava com ele, e de Timóteo, que viria ao seu encontro, Paulo queria a companhia de João Marcos, verso de número 11. Toma consigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. João Marcos, pastor? Sozinho é que se prova o valor do perdão? Quem é João Marcos? Recorda? João Marcos, o mesmo João Marcos, com quem ele teve uma briga séria, causando até divisão entre Paulo e Barnabé. Você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 15, versículos 36 a 40. Só que mais tarde Paulo perdoou e reatou a amizade novamente com João Marcos. Nós somos informados lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10. Pode abrir depois e conferir. Nós somos informados, anote aí para você ter depois acesso ao esboço. Nós somos informados em Filemon, no capítulo 24. E nós somos informados ainda em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Quem diria? Agora, na hora da maior solidão, Paulo, ele quer a companhia de alguém que no passado fora motivo de discórdia. Na solidão, Paulo descobriu o valor do perdão. Talvez uma lição para você que está me assistindo agora. Talvez Deus está falando com você nesse instante agora. Quem sabe nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de caos, da gente começar a repensar a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem, conforme diz a palavra de Deus. Põe em ordem a sua casa. Quem sabe você precisa colocar em ordem a sua vida em relação ao perdão. Paulo, ele descobriu, na solidão, ele descobriu o valor do perdão, meu querido. Isso aqui é importante, anota aí por favor. Aqueles que mais nos desapontam hoje podem ser os nossos melhores amigos amanhã. Guarde isso. Porque Deus pode fazer isso. Quando, pastor? Desde que você abra o coração e perdoa. Desde que você acerte, portanto, a sua vida. Como Deus cura a solidão? Buscando comunhão. Certo? Segunda coisa. Cuide do seu corpo. Verso de número 13. Parte A. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Paulo, ele quer cobrir o seu corpo do frio. Traz a capa. Afinal, naquele momento de solidão, tudo que ele não queria era adoecer. Paulo, ele não era tão espiritual a ponto de não precisar cuidar do seu corpo, protegendo-se contra o frio. Mas ele pede. Então aqui, ele está mostrando para nós o cuidado com o corpo físico. Apesar de estar tão preparado para ver o seu Senhor, conforme ele disse nos versos 6 a 8, dizendo que já terminou a carreira dele, ele já está entregando para partir, para estar com Cristo, ele ainda quer ter amigos por perto e acha mais prudente de cuidar do seu corpo, então ele pede a capa do frio. Uma coisa, querido, que nós precisamos guardar é que a solidão crônica pode tirar a força e roubar a motivação, a sua motivação de viver. Algumas pessoas, elas perdem o apetite. Outros acabam comendo compulsivamente. É preciso tomar muito cuidado nesse momento de pandemia, dentro de casa, né? Porque você acaba
compensando a sua solidão, compensando aquilo que você está vivendo na sua casa, uns perdem o apetite. Isso não aconteceu comigo, né? Isso não aconteceu comigo. Outros comem compulsivamente. Eu preciso até me pesar, porque tem algo errado, porque eu nunca vi desse jeito. Já estou ficando redondinho, né? E não pode. Outros ficam sedentários na frente da TV, diante do rádio, na janela, no computador, no celular. Outros ficam junto do WhatsApp. E você pode contrair uma outra patologia, de ficar muito ligado nas redes sociais, recebendo e passando informações. Isso é muito ruim para a sua alma, para a sua vida. Paulo, aqui ele nos ensina que podemos usar a solidão para cuidar melhor do corpo e da saúde. Aprende isso nesta manhã. Que tal caminhadas? Máscara, faz uma caminhada, está podendo, pode. Ginásticas na sua casa, arrumar um jeito de você não ficar sedentário, parado. E quando acabar a pandemia, quando acabar esse isolamento, fazer passeios edificantes, agradáveis, ter uma alimentação saudável, procurar cuidar mais da sua vida, fazer um check-up da sua saúde física. É importante. Paulo também se preocupou no momento de solidão. Como Deus cura a solidão, busca a comunhão, cuide do corpo. Terceiro, ocupe a mente. Verso 13 ainda, parte B. Quando vieres, traze os livros. Traze os livros. Traga os meus livros. Sozinho, sabendo de pouco tempo de vida que ele tem, é o momento dele, ele vai ser decapitado. Está chegando o final da vida dele, ele vai ser decapitado. Paulo, ele quer ler. Paulo, aqui, queridos, ele ensina que a solidão é uma boa oportunidade para se ocupar a mente com alguma coisa edificante. Para de ficar olhando só para os números de mortes. Para de ficar assustado com quantas coisas, quantos morreram no dia de ontem, quantos que morreram hoje. Quantos? Não olha para o lado, para essa questão. Coloque coisa boa, passe a ler bons livros, artigos, mensagens, aulas, cursos. Alguns irmãos, estou sabendo, inclusive o Boris, está aproveitando para fazer curso, se aperfeiçoar. Faça isso nesse período de pandemia. Leia bons livros, preferencialmente reformados, para alimentar a sua alma, para alimentar o seu coração. Como Deus cura a solidão? Tendo comunhão, cuidando do corpo, ocupando a mente. E quarto, alimentando o espírito. Alimente o espírito. Alimente o espírito. Ainda no verso 13, olha por favor, verso 13. Quando vieres, traze especialmente os pergaminhos, parte de número C. Verso 13, parte C. Paulo, ele não só quer a capa para cuidar do corpo físico, ele não só quer os livros para ocupar a mente, mas Paulo também está preocupado com a vida espiritual. Mas no fim da vida, ele sabe que vai ser decapitado, ele sabe que vai ser julgado, morto, e ele quer os seus pergaminhos, ele quer a sua Bíblia devocional preferida. Pergaminho eram os escritos pessoais de Paulo com o Antigo Testamento em grego. E nesta Bíblia escrita em pergaminhos, Paulo provavelmente fazia suas anotações e estudos pessoais. Ele queria esta Bíblia para continuar estudando a palavra, alimentando o espírito, alimentando a alma. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A solidão
é um bom momento para se mergulhar na palavra de Deus. O único que pode preencher o seu coração. O único, eu estou vendo, acompanhando aí, que nesse período de pandemia, muitas pessoas estão, além, buscando, compensando o seu estado emocional, elas estão buscando nas bebidas. O índice do aumento de bebidas, segundo os estudiosos do assunto, cresceu assustadoramente. Mas isso não vai a lugar nenhum. Busque a palavra. Preencha o seu vazio com a palavra de Deus. Alimente o seu coração com as coisas novas do Senhor, porque a palavra de Deus se faz nova a cada dia nas nossas vidas. Ele queria esta Bíblia para continuar estudando. A solidão, então, eu vou repetir, é um bom momento para se mergulhar na palavra de Deus. E eu não tenho dúvida, meus amados e queridos irmãos, de que a experiência de que o apóstolo Paulo teve com Deus, descritas nos versos 16 a 18, se você vê os versos 16 a 18, tenha sido fruto de sua meditação na palavra de Deus. Aqui ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, ainda sem cabeça. Não interessa. O que deu forças a Paulo, obviamente, foi a palavra de Deus. Busque a palavra. Medite na palavra. Talvez você tenha tempo para tantas outras coisas na sua vida, meu querido e amado irmão, mas você não está estudando a palavra de Deus nesses dias. Estude, se alimente, busque comunhão, cuide do corpo, ocupe a mente, alimente o espírito e, em quinto lugar, encontre um ministério. Versos 19, ou verso 19, diz assim: saúda Prisca e Áquila, a casa de Onesíforo. Já que Paulo não podia viajar para plantar igrejas, evangelizar pessoas e fortalecer igrejas já plantadas, sabe o que ele faz? Ele encontra uma outra forma de ministrar. E ele começa então a escrever cartas. Saiba que as cartas mais belas do Novo Testamento não teriam sido escritas se Paulo não tivesse sido preso. Guarde isso. Devemos usar, eu e você, precisamos usar a solidão para alimentar o espírito na palavra e nela acharmos força e esperança para continuarmos vivendo um dia após o outro, um dia por vez. E talvez nós vamos precisar de reorganizar as nossas vidas. Talvez nós vamos precisar de uma reorganização da nossa vida. De saber a prioridade da nossa vida a partir de agora, daqui para frente. Porque nós não sabemos o que nos aguarda. Mas busque o Senhor. Fique com o Senhor. Eu não tenho dúvida de que a sua vida será melhor. E haverá cura para a sua solidão e para a sua alma. Paulo, ele escreveu 13 cartas que estão canonizadas, das quais 5 foram escritas na prisão. A primeira vez que ele esteve preso, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas. A segunda vez que Paulo esteve preso, obviamente, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Aqui, então, meu querido, meu irmão, meu amado, meu amigo, nós temos uma grande lição. Solidão, por favor, solidão pode ser um grande momento para se encontrar o ministério que marcará vidas para sempre. Olha aqui para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em vez de se amargurar, que tal contribuir?
Que tal escrever cartas, enviar e-mails, mandar mensagens, orar, tirar tempo para a leitura da palavra de Deus, ler bons livros, cuidar da mente, cuidar do corpo físico. Quem sabe você pode usar o telefone e você comunicar com alguém. Quem sabe você ligar para alguém que você conhece, deixar uma palavra, ler um versículo, orar com alguém que precisa desse momento da sua ajuda. Que tal isso? Quando passar a pandemia, visitar, fazer e receber visitas, talvez ir para o campo missionário, e, quem sabe, se colocar à disposição para uma viagem missionária. Use a solidão para encontrar um ministério significativo, que de outra forma você não conseguiria realizar. Eu quero concluir chamando a nossa atenção, a minha e a sua. Não sofra mais com a solidão. Faça como Paulo. Faça como Paulo. Busque comunhão. Cuide do corpo. Ocupe a mente. Alimente o espírito. Encontre o ministério. Só que eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria para você. O primeiro passo nesse combate para você combater a solidão é tornar-se amigo de Cristo. Porque é impossível você vencer a solidão sem Cristo no seu coração. Sem Ele não ter a primazia na sua vida. Se Ele não for o Senhor e Salvador da sua vida. Se Ele não for o suficiente do seu coração, aquele que alimenta a sua alma, você precisa grandemente, meu amado e querido irmão, se deleitar na palavra de Deus. Busque o Senhor nesse instante. Bendito seja o nome do Senhor. Busque o Senhor Jesus no seu coração. Porque se você tiver Jesus, as suas lacunas, o vazio da sua alma, ele será preenchido com Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 14 e 15, está escrito assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Verso 14, do capítulo 15. Verso 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É pela palavra que desfrutamos da comunhão com Deus. É pela palavra que desfrutamos de comunhão e amizade com Cristo. É através de Cristo, meu amado e querido irmão e amigo, que nos voltamos para Deus, que nos reconciliamos com Deus, porque nós estamos em pecado, e uma vez a Bíblia diz que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para ser o seu amigo. E ouvindo de Cristo, na palavra de Cristo, que nós conhecemos a Deus. Então você quer curar a sua solidão? Vá para Jesus. Corre para Jesus. Ele é o único amigo fiel e verdadeiro que você pode contar em todas as áreas da sua vida. Em todos os tempos da sua vida. Em todos os momentos que você estiver vivendo. Faça isso nesta manhã. E tenha a sua solidão curada e preenchida por alguém que faz a sua alma dar sentido. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Curve-se diante dele dessa hora. Curve a sua cabeça diante do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o apóstolo Paulo nos ensina nesta manhã momentos que ele viveu de solidão na vida. Momentos, ó Deus,
que louvado seja o Senhor, ele só superou e ele venceu todos os vitupérios da vida, porque ele tinha o Senhor. E é o Senhor que estava com ele. Nós podemos observar nos relatos das viagens, na primeira, na segunda, na terceira viagem dele, nas plantações da igreja, naquilo que ele realizava, naquilo que ele podia fazer, a autoridade que ele tinha, a fé que ele tinha, a certeza da salvação que ele tinha, a busca que ele tinha com o Senhor, a intimidade que ele tinha no ministério. E com a tua palavra, Pai. Obrigado porque nesta manhã ele nos ensinou a vencer a solidão. Primeiro é com Cristo. Não tem como vencer a solidão sem Jesus. Primeiro, busque comunhão com os amigos, de carne e osso. Pessoas que querem o seu bem, que caminham com você. Cuide do corpo, ocupe a mente, alimente o espírito e no meio disso tudo encontre o ministério. Que a tua palavra, Deus, possa aplicar a este coração, a esta vida que me assiste agora, nesse momento. Que está com esse vídeo até o final assistindo. Fale a esse coração e traz paz ao coração desta pessoa, Pai. Mas acima de tudo, que ela possa também abandonar os pecados, renunciar ao mundo, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para fazer parte da vida dele, para ser o fiel companheiro de sempre. Faz isso, Pai, na vida deste que me assiste, na minha vida e na vida deste que me está assistindo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Querido, chegamos ao final da nossa escola bíblica dominical. Que alegria nesse dia. 4º domingo já de maio. Está chegando, o mês de maio está acabando. Se Deus quiser, louvado seja Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem sustentado a sua casa. Até aqui o Senhor tem sustentado a sua família. Até aqui o Senhor tem preservado as nossas vidas. Até aqui, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu domingo. Domingo abençoado, domingo de paz na sua casa. Um domingo de muita alegria e gozo no Espírito na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma semana aí abençoada e abençoadora para você e para sua família. Logo mais à noite, não se esqueça, nós teremos uma palavra às 19 horas aqui neste mesmo canal. E daqui a pouquinho, às 10 horas, a nossa irmã Juliele estará com o departamento infantil da nossa escola dominical ministrando uma palavra para os nossos baixinhos. Pais, acordam os filhos, acordam, traga-os para poder assistir esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe você. Um dia glorioso na presença do Senhor. Amém.